Você já parou para pensar como seria ser humilhado na frente de todo mundo apenas por causa da sua cor de pele? Agora imagine isso acontecendo justamente no momento em que você está tentando comprar um presente para alguém que ama. Pois foi exatamente o que aconteceu com Jamal, um garoto de 17 anos que só queria alegrar o coração da mãe. O que ele não sabia é que aquele simples gesto de amor acabaria virando um pesadelo, até que um pequeno detalhe mudaria tudo, e quem o julgou sem pensar se arrependeria amargamente. Jamal Carter caminhava pelos corredores reluzentes de um shopping de luxo em Nova York. O ar-condicionado mantinha o clima agradável e as vitrines das grandes marcas refletiam a luz intensa do teto. Pessoas elegantes passavam apressadas, algumas carregando sacolas de grife, outras apenas observando as lojas. Mas Jamal tinha um propósito bem claro. No bolso, ele segurava o cartão de crédito com firmeza. Tinha trabalhado duro por meses, economizando cada centavo depois da escola, cortando pequenos gastos, tudo para realizar um sonho simples: comprar um anel bonito para sua mãe, Miriam Carter, uma mulher guerreira que nunca mediu esforço para dar ao filho o melhor. O aniversário dela se aproximava e ele queria presenteá-la de um jeito que mostrasse o quanto a admirava. Ele sabia que presente nenhum seria capaz de retribuir tudo o que ela havia feito, mas queria vê-la sorrir de orgulho. Depois de pensar um pouco, Jamal parou diante de uma joalheria imponente, com o nome dourado brilhando acima da entrada. As vitrines reluziam com colares e anéis que pareciam valer uma fortuna. Respirou fundo. Ele sabia que não era o tipo de cliente que aquele lugar costumava receber, mas decidiu entrar mesmo assim. Empurrou a porta e ouviu o som dos passos ecoando no chão de mármore polido. O ambiente era silencioso, quase frio. Nenhum outro cliente por perto, apenas uma vendedora de meia-idade, expressão rígida e terno azul, observando atentamente de trás do balcão. Quando ele se aproximou, ela o olhou de cima a baixo com um olhar que demorou mais do que o necessário. Ainda assim, Jamal manteve o sorriso e disse educadamente: "Boa tarde. Estou procurando um anel para minha mãe. É presente de aniversário." A mulher, chamada Sra. Thompson, franziu o senho como se duvidasse das palavras dele. Já o havia julgado sem precisar ouvir mais nada. "Um anel de diamante?" perguntou com um tom de ironia. "Sim", respondeu ele com firmeza. "Quero algo bonito, especial." Ela cruzou os braços, sem sequer tentar abrir a vitrine. "E você tem dinheiro para isso?" O sorriso de Jamal desapareceu. Respirou fundo, tentando não reagir. Não era a primeira vez que escutava algo assim, mas preferiu não discutir. Calmamente, tirou o cartão do bolso e o colocou sobre o balcão. A vendedora olhou para o cartão, depois para ele, e o silêncio tomou conta da loja. Em vez de atendê-lo, ela pegou o telefone e discou um número em voz baixa. "Alô? Aqui é da joalheria do Shopping Plaza. Temos um suspeito aqui, um jovem negro sozinho, observando as joias. Acho melhor virem rápido." Desligou, abriu um falso sorriso e disse: "Um momento, querido, vou buscar o modelo no cofre." E saiu. Jamal ficou esperando, sem imaginar o que estava por vir. Passaram-se alguns minutos e a sensação estranha aumentava. A loja estava vazia e a vendedora demorava mais do que o normal. Um arrepio percorreu sua nuca. Foi então que a porta se abriu bruscamente. 2 policiais entraram com passos pesados. Eram os oficiais Reynolds e Miller, homens brancos, óculos escuros, mãos próximas às armas. "Mãos onde eu possa ver", gritou Reynolds. Por um instante, Jamal não entendeu. Seu coração disparou. "O quê?" "Mãos para cima", repetiu o policial, já puxando a arma. Assustado, Jamal levantou as mãos imediatamente. Nesse momento, a senhora Thompson reapareceu do fundo da loja, cruzando os braços com um olhar de satisfação, como quem diz: "Eu sabia." "Mas o que está acontecendo?" perguntou Jamal, com a voz trêmula,
enquanto os policiais se aproximavam rapidamente. Reynolds agarrou o braço dele com força, sem dar chance para explicações. Silêncio. O ambiente ficou tenso quando um dos policiais disse em tom firme: "Fique parado. Recebemos uma denúncia de que você estava tentando roubar a loja." Jamal, surpreso, arregalou os olhos, sem entender o que estava acontecendo. "Roubar? Eu só estou comprando um presente para minha mãe", respondeu, tentando manter a calma. O outro policial, Miller, pegou o cartão de crédito que Jamal havia deixado sobre o balcão. Olhou o nome impresso, depois encarou o garoto e soltou um riso sarcástico. "Isso aqui é roubado, né?" disse com desdém. Um nó se formou no estômago de Jamal. Sentia uma mistura de raiva, medo e impotência. "Não, eu trabalhei para conseguir esse dinheiro. Não fiz nada errado", protestou, mas ninguém parecia disposto a escutá-lo. O policial Reynolds virou-o bruscamente de costas, empurrando contra o balcão enquanto Miller o revistava sem o mínimo cuidado. "Está armado?" perguntou Miller. "Não, eu não tenho arma nenhuma", respondeu Jamal, tentando não deixar a voz tremer. Alguns clientes que passavam pelo shopping começaram a olhar curiosos, cochichando entre si, mas ninguém interferiu. A vendedora observava de braços cruzados, como se tudo aquilo fosse apenas mais um dia normal. Jamal engoliu seco. Já havia sentido olhares de desconfiança antes, mas nunca havia sido tratado assim, como se fosse um criminoso perigoso. Desta vez, a humilhação era pública. Reynolds retirou a carteira do bolso do garoto e abriu o documento. Assim que leu o nome impresso, sua expressão mudou completamente. O rosto dele empalideceu. "O que foi?" perguntou Miller, percebendo a reação do parceiro. Reynolds demorou alguns segundos para responder. Olhou novamente para o documento, depois para Jamal, e o peso do erro que haviam cometido caiu sobre ele como um soco. No cartão de identidade estava escrito claramente: Jamal Carter, filho de Miriam Carter, diretora do FBI. O silêncio que se seguiu era quase palpável. O ar parecia ter ficado pesado. Os dois policiais se entreolharam, pálidos. O documento tremia nas mãos de Reynolds, como se estivesse segurando algo radioativo. Miller murmurou, suando frio: "Miriam Carter? Ela não era uma mulher qualquer." Miriam Carter era conhecida em todo o país, diretora do FBI em Nova York, famosa por sua postura implacável, inteligência afiada e intolerância total a erros cometidos por autoridades. E agora, os dois haviam acabado de humilhar o filho dela, em público. O tom dos policiais mudou instantaneamente. "Escuta, garoto", disse Reynolds, tentando parecer calmo. "Isso foi um mal-entendido." Ele soltou o braço de Jamal, que ainda estava pressionado contra o balcão. "É um engano", completou Miller, forçando um sorriso nervoso. Mas já era tarde. Do lado de fora, as portas de um carro preto se abriram. Um grupo de agentes entrou no shopping com passos firmes e coordenados, todo de terno escuro e fones de ouvido. Entre eles, vinha uma mulher elegante e imponente, Miriam Carter. Seus olhos se fixaram primeiro no filho, depois nos policiais. O ar ao redor dela parecia gelar. Quando os seguranças do shopping perceberam quem havia chegado, alguns recuaram discretamente. Ninguém queria estar no caminho daquela mulher. Miriam parou na entrada da joalheria, colocou as mãos nos bolsos do casaco e esperou alguns segundos antes de falar. Sua voz era baixa, mas cortante como uma lâmina. "O que exatamente está acontecendo aqui?" Os policiais ficaram paralisados. A vendedora, que até então assistia com arrogância, deu um passo para trás, sentindo o peso daquela presença. Jamal olhou para a mãe, sentindo o coração acelerar. Uma mistura de alívio e nervosismo dominava. Sabia que, a partir dali, nada seria como antes. O clima mudou completamente. Se antes os policiais tinham controle, agora era Miriam Carter quem mandava ali.
Reynolds e Miller suavam. A vendedora, antes confiante, parecia uma estátua atrás do balcão. Miriam não precisou levantar a voz. Sua simples presença já bastava para impor respeito. Ela olhou o filho com atenção, verificando se ele estava bem. "Você está machucado?" perguntou, num tom contido, mas perigoso. Jamal balançou a cabeça, tentando disfarçar o tremor nas mãos. "Não, mãe, só me trataram como se eu fosse um criminoso." Aquela frase caiu como uma bomba no ambiente. Ninguém ousou dizer uma palavra. Miriam se virou lentamente em direção aos policiais, e o olhar dela era tão gélido que fez o ar da joalheria parecer mais pesado. Sua voz saiu baixa, porém firme, cada palavra carregando o peso de uma sentença. "Vou perguntar apenas uma vez." Uma tensão imediata tomou conta do ambiente. "Por que vocês abordaram meu filho dessa forma?" Os policiais trocaram olhares inseguros. Reynolds, o mais arrogante deles momentos antes, agora parecia procurar desesperadamente uma explicação. "Recebemos uma denúncia da vendedora", disse ele, apontando para a senhora Thompson, tentando se livrar da culpa. "Disseram que havia um suspeito na loja." Miriam arqueou as sobrancelhas, a expressão fria. "Um suspeito?" repetiu. O policial engoliu seco. "Sim, senhora. Um jovem, sozinho, observando joias caras." Por alguns segundos, ninguém se atreveu a falar. Então, Miriam soltou uma risada curta, sem o menor vestígio de humor. "Então, deixe-me entender", começou, dando alguns passos lentos, cada um ecoando no chão de mármore. "Meu filho entra em uma joalheria para comprar um presente para a própria mãe e vocês presumem que ele é um criminoso." O silêncio voltou. O oficial Miller olhou para Reynolds, esperando que ele dissesse algo, mas o homem parecia ter perdido a voz. Miriam então se voltou para a vendedora. "Senhora Thompson, certo?" A mulher, que até aquele momento fingia não estar ali, empalideceu. "É sim, sou eu." "Foi você quem chamou a polícia." A vendedora hesitou, tentando inventar uma desculpa, mas Miriam já sabia a resposta. "Responda, foi você ou não?" Suando frio, a mulher gaguejou. "Eu achei que algo suspeito podia estar acontecendo." Ele estava sozinho e... Miriam a interrompeu, cruzando os braços. "E você decidiu que ele não devia estar aqui, não é? Concluiu que ele não podia pagar por nada dessa loja, que só podia estar aqui por outro motivo." "N não foi isso que eu quis dizer." Tentou justificar-se a vendedora. "Foi exatamente isso que você quis dizer." A voz de Miriam era dura, cortante. Thompson baixou o olhar, derrotada. Sem dizer mais nada, Miriam tirou o celular da bolsa, desbloqueou a tela e começou a discar um número. Os policiais se agitaram, tensos. O que está fazendo?" perguntou Reynolds. Miriam levantou o olhar, imperturbável. "Ligando para o chefe de vocês. Quero ver como ele reage ao saber que 2 de seus homens humilharam o filho da diretora do FBI sem motivo algum." O sangue sumiu do rosto dos policiais. O ambiente inteiro ficou em silêncio. Todos os presentes observavam Miriam, imóvel, aguardando a ligação ser atendida. Reynolds, antes tão cheio de autoridade, agora suava frio. "Diretora Carter", começou ele, com um tom completamente diferente. "Podemos resolver isso aqui mesmo, sem envolver outras pessoas. Foi um erro, um mal-entendido." Miriam arqueou uma sobrancelha, sem responder. Do outro lado da linha, uma voz grave ecoou. "Agente Smith, FBI, quem fala?" Miriam manteve os olhos fixos em Reynolds. "Aqui é Miriam Carter, diretora da unidade de Nova York. Preciso de você no Shopping Plaza imediatamente. Temos uma situação de abuso de autoridade e constrangimento ilegal." O pouco de cor que restava no rosto dos policiais desapareceu. Miller tentou se justificar, desesperado. "Senhora,
Por favor, não é necessário. Nós, nós não sabíamos que ele era seu filho. Miriam estreitou o olhar. Ah, entendi. Então, se ele não fosse meu filho, vocês acham que o tratamento seria aceitável? Nenhum deles conseguiu responder. Nesse instante, a porta da joalheria se abriu e 3 agentes do FBI entraram rapidamente, sérios, prontos para agir. Diretora Carter, estamos aqui, disse um deles, já comunicando reforços pelo rádio. Os policiais sabiam que era o fim. Miriam respirou fundo e falou com frieza. Afastem esses 2 do serviço imediatamente. Quero um relatório completo desse abuso de autoridade na minha mesa antes do fim do dia. Miller tentou argumentar, mas Reynolds o segurou pelo braço e balançou a cabeça. Sabiam que estavam perdidos. Os agentes os escoltaram para fora, sob os olhares curiosos dos clientes e transeuntes do shopping. Os mesmos homens que haviam humilhado o jovem agora saíam cabisbaixos, derrotados. O silêncio voltou a dominar o ambiente. Restava apenas uma pessoa diante de Miriam Carter, a vendedora Thompson, pálida, com as mãos trêmulas à frente do corpo, incapaz de sustentar o olhar da mulher que acabará de colocar toda uma corporação em seu devido lugar. Miriam não pretendia deixar aquela mulher escapar facilmente. Deu um passo à frente, com o olhar frio e firme que já tinha feito até agentes veteranos do FBI perderem a compostura. Senhora Thompson, foi a senhora quem chamou a polícia, não foi? Perguntou em tom calmo, mas afiado. A vendedora hesitou por um segundo, mas percebeu que mentir seria inútil. Sim, eu liguei, mas só porque achei que estava fazendo certo. Miriam arqueou uma sobrancelha, fingindo interesse. O certo? Repetiu, como quem saboreia a palavra. A mulher engoliu em seco, sentindo o peso do silêncio que se formou. Ele estava sozinho, olhando joias muito caras. Achei estranho. Murmurou, arrependida por falar demais. Mas já era tarde. Miriam cruzou os braços, deixando transparecer o desprezo. Então a senhora nem perguntou se ele podia pagar, nem tentou tratá-lo como qualquer outro cliente. A vendedora abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Foi nesse instante que um homem alto, de terno impecável, entrou na joalheria. Era Andrew Collins, o gerente. O semblante dele misturava raiva e vergonha. Diretora Carter, disse ele, controlando a voz, eu sou responsável por esta loja. Olhou para a funcionária com expressão dura. Acabei de ver as imagens das câmeras. A mulher empalideceu. Eu só quis proteger a loja, gaguejou. Andrew respirou fundo. Proteger? Você humilhou um cliente, chamou a polícia sem necessidade e ainda manchou a reputação da joalheria. Fez uma pausa curta e concluiu, sem emoção. Você está demitida. A vendedora ficou paralisada. O quê? O senhor não pode. Posso, sim. Pegue suas coisas e saia. Agora. O rosto dela ficou vermelho de vergonha e raiva. Ainda assim, não havia nada a fazer. Lançou um último olhar para Miriam, talvez esperando compaixão, mas a agente permaneceu impassível. Sem alternativa, Thompson abaixou a cabeça, pegou a bolsa e saiu às pressas. Do lado de fora, os curiosos cochichavam, seguindo-a com os olhos até desaparecer no corredor do shopping. Dentro da loja, o ar parecia mais leve. Com a confusão resolvida, Jamal finalmente pôde cumprir o propósito que o levará ali, comprar um presente para a mãe. O gerente ainda parecia desconfortável. Alisou a gravata e limpou a garganta. Senhora Carter, peço sinceras desculpas. Isso jamais deveria ter acontecido. Miriam manteve o olhar sério, mas não respondeu. Foi Jamal quem quebrou o silêncio. Eu só quero comprar um presente para minha mãe. Posso? Andrew assentiu imediatamente. Claro. E, por favor, deixe-me oferecer a joia como um pedido de desculpas da loja. Jamal olhou para a mãe, esperando sua reação. Miriam esboçou um pequeno sorriso e balançou a cabeça.
Meu filho pode pagar pelo presente da mãe dele. Sem hesitar, Jamal colocou o cartão sobre o balcão. O gerente pareceu surpreso, mas não discutiu. Fez sinal para uma nova vendedora, jovem, simpática e atenciosa, que abriu a vitrine com cuidado e começou a mostrar os anéis. Dessa vez, ninguém o observava com desconfiança. Jamal escolheu um anel de diamante discreto, porém elegante, perfeito para Miriam. Sorriu ao segurá-lo, sentindo que aquele momento significava mais do que uma simples compra. A funcionária embalou a joia com delicadeza e entregou a sacolinha. Jamal respirou fundo, aliviado. Miriam olhou para o filho com orgulho. Esse presente vai valer mais do que qualquer diamante, disse, emocionada. Mãe e filho saíram juntos da joalheria, conscientes que aquela era uma vitória silenciosa. Do lado de fora, o ar parecia mais puro. Caminharam lado a lado pelo shopping, tentando deixar para trás o peso da situação. Jamal segurava firme a pequena sacola, ainda processando tudo o que havia acontecido. Que dia, hein? Murmurou. Miriam sorriu de leve. Infelizmente, ainda existem pessoas que julgam os outros sem conhecer a verdade. Ele parou por um instante e a observou. Mas hoje foi diferente, mãe. Hoje você virou o jogo. Miriam cruzou os braços, refletindo antes de responder. Jamal, ninguém pode tirar a sua dignidade, a menos que você permita. Nunca abaixe a cabeça diante de quem tenta te diminuir. O rapaz assentiu, gravando aquelas palavras na memória. Então, tirou do bolso a caixinha com o anel e a estendeu para ela. Feliz aniversário, mãe. Espero que goste. Custou mais do que eu planejava, mas valeu cada centavo. Miriam sorriu com os olhos marejados, segurando o presente com ternura. E naquele instante, nenhum diamante do mundo brilhava mais do que o orgulho que ela sentia pelo próprio filho. Miriam ficou surpresa ao ver o filho se aproximando. Ele entregou-lhe uma pequena caixinha, e quando ela abriu, um anel cintilante refletiu a luz do sol. Seus olhos se encheram de lágrimas. Era impossível conter a emoção. Meu filho, é lindo, murmurou com a voz trêmula, antes de envolver Jamal num abraço apertado. Naquele instante, nada mais no mundo tinha importância. A justiça, finalmente, havia sido alcançada, o respeito recuperado. E, acima de tudo, Jamal tinha plena certeza de que ao seu lado estava a mãe mais extraordinária que alguém poderia ter. No fim, o certo prevaleceu. Os policiais que haviam humilhado Jamal foram afastados de seus cargos e a vendedora que o denunciou injustamente acabou demitida. A vida mostrou que ninguém tem o direito de definir quem somos. Apenas nós mesmos podemos fazer isso. Agora me diga, quantas vezes algo assim já aconteceu com pessoas que não têm alguém forte o suficiente para lutar por elas? Se essa história te tocou e te fez refletir, deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Claro, inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias que inspiram e fazem pensar.